Então, o que eu estava falando, ó, o que acontece? Então, tudo nessas fábricas aí, para quem já teve uma oportunidade de conhecer uma fábrica, né? Independente do que seja produzido, são separadas por processos. E aí, essas empresas, esses departamentos dentro de uma fábrica, elas buscam o quê? Buscam produzir mais e melhor. Porque assim, a gente não tem que pensar assim, ó, eu vou produzir mais. Beleza. Mas você vai produzir para vender para quem? Tem demanda? Então, veja, você sempre busca produzir melhor. O serviço de vocês também. Por quê? Vocês estão fazendo um curso para buscar o quê? Uma gama maior de serviço, né? Abrir mais o leque de atividades que vocês já possuem, tá? E também buscar uma coisa chamada qualidade. E aí, dentro dessas fábricas, as manutenções têm um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque se na manutenção, departamento manutenção, for feita todas as manutenções corretamente, o que vai acontecer? A máquina ou equipamento ele vai parar menos. Ele parando menos, ele vai produzir mais e melhor. E aí, como eu estava falando, as máquinas elas sofrem depreciação, né? Perda de valor. E aí, quando a gente pensa em depreciação, perdendo valor, vamos citar um exemplo bem prático. Olha, beleza. Quando a gente pega, por exemplo, um carro que era fabricado há 50 anos atrás, certo? Um carro que era fabricado há 50 anos atrás, ele tinha, vamos pensar basicamente o seu para-choque, ou paralama, né? Quem conhece paralama, para-choque, era feito de qual material? Metal, certo? Metal e grosso. A gente até brinca assim e fala, ó, se um carro daquela época batesse num poste, o que ia acontecer? O poste ia cair, né? O carro ia ficar um brinco, só ia arriscar a lataria, né? Hoje não. O que acontece com o carro de hoje? O carro simplesmente se acaba, né? Vira um pedaço de sucata. Por que isso? Isso é um negócio que se chama de seleção de materiais, né? Foi retirado aquele metal devido a preço também, né? Devido a preço. Além disso, é caro. Pô, será que a gente consegue, vamos pensar, será que a gente consegue fazer um carro, né? Que eu possa ter mais velocidade, porque o que se tem é carros cada vez mais velozes, certo? Então, para que eu possa ter um carro mais veloz, eu preciso que ele seja mais o quê? Mais leve. Se ele for mais leve, ele vai mais. Como eu faço para ser mais leve, mas eu não posso perder as propriedades que ele já tem? Então, se buscou que alternativas que existem e tudo mais, até chegar, por exemplo, na chamada fibra de carbono. Certo? Chegou-se na fibra de carbono, é um material leve. Resistente. Não vou falar que ele é duro, né? Mas ele é resistente. Mas se uma pessoa encostar lá, amassa. Só que ele é mais leve e ele atende às características, por exemplo, de utilização de uma carcaça de um automóvel. Tá? Beleza? Então, Professor, isso... Oi. esses carros antigamente, dizem que eles foram feitos, mas com a parte toda rígida. Quando se ele batesse em alguma coisa, em algum acidente, quem a vez da voar quebrar o carro, quem a voar era a pessoa, era arremessada.
E essa parte também tinha os vidros que não tinha aquela partezinha tipo uma película, que era todo estilhaçado, quebrado. Aí fiz os engenheiros estudaram, fizeram uma coisa para que sofresse menos a pessoa que estava dentro do carro. Sim. Quebrasse a parte, mas ficasse a pessoa intacta, né? Exatamente. E geralmente ela saltava para fora. Então, porque aí quando chega na fase de teste, né? Aí eles pensaram em alguns materiais, aí chegaram na fase de teste, aí acontecia isso aí. Aí é aquela velha expressão, né? Volta para a prancheta para fazer de novo. Entendeu? Exatamente. É tudo, hoje até que não, mas antigamente, isso, quando eu falo antigamente, não pense que é 50 anos atrás, eu tô falando há 20 anos atrás. Não é tanto tempo. Era feito muito na tentativa e erro. Tenta, deu certo, beleza, não deu, volta e vamos mudar agora para outro material. Para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei hoje como é que está, mas já tinha estudo, o motor, né? Vamos pensar no motor. O motor ele é feito de um determinado material, né? Ferro fundido, certo? Por que é feito de ferro fundido? Devido às propriedades mecânicas que ele suporta, tá? Devido às propriedades mecânicas, porque o motor, o que acontece? O motor, ele aquece, não aquece? Aquece. Isso. Ele sofre impacto. Então, eles usaram esse tipo de material porque sabe que o ferro fundido ele é muito bom para determinado impacto, não é tanta porrada, e para aquecer. Agora estão colocando o seguinte, a gente quer tentar fazer um motor leve, que custe menos também, né? Aí eles estão, não sei hoje como é que tá, mas se ventilou a utilização de um material chamado duro-alumínio. Eu não sei se já ouviram falar. É um material que ele não... Porque o alumínio, o problema do alumínio é o quê? Ele é um material muito maleável, né? O alumínio é um material muito maleável. E quando é maleável, não pense você que ele é igual uma massinha de modelar. Em relação a outros materiais, ele é mais mole, né? Então, eles estavam pensando em tentar ver se o duro alumínio suportava a carcaça do motor, principalmente questão de aquecimento, né? Mas eu não sei como é que ficaram esses testes, né, tal. Mas hoje tem muito mais evoluído. Hoje é muito mais evoluído, porque antes mesmo de fazer testes físicos, né, que antigamente era tudo teste físico, hoje a gente tem simuladores que praticamente nos mostram como é a realidade, né? É como vocês estão vendo essas últimas aulas aí, né? Que o simulador ajuda muito, né? Uma simulação, principalmente aquele site que eu passei para vocês, do Tinkercad, aquilo mostra na prática como é a montagem de um circuito eletrônico, né? Então, quando você for deparar com uma montagem eletrônica física, se você tem um bom conhecimento daquele software, você não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Porque os componentes que lá mostrado são praticamente o que é na vida real. É o físico, né? Lógico que tem algumas ressalvas ali, mas alguns componentes, se a pessoa não tem aquela habilidade de conhecer, por exemplo, símbolos elétricos ou eletrônicos, ali você tem a realidade como é. Como o outro software que a gente tratou, que é o CAD Simu, que aí a pessoa precisa ter pelo menos uma base de simbologia para poder trabalhar. O outro é só meio que você conhecer, né, os equipamentos. Ou mesmo aqueles que não conhecem, eles acabam conhecendo, e aí alguns gostam, e aí se deslancham no mercado, né? Então, dentro de uma empresa, a importância da manutenção é de fundamental situação, é fundamental.
Porque é a manutenção. Isso é um pouco diferente da nossa realidade aqui, porque nós não temos tantas empresas. Quem se depara, é a hora que eu sei, né? Talvez algum de vocês também.